Seja muito bem-vindo, nós somos o Treino Cast. Coisa boa, coisa gostosa, é isso aí. Estamos hoje aqui com Ítalo Rion, Rodrigo Marinho, Diogo Duarte e eu sou o Thales Sucesso. Iremos falar hoje sobre um assunto muito importante e muito queridinho da mulherada, né? Iremos falar sobre glúteo e os exercícios que potencializarão o trabalho dessa região tão querido pelas mulheres. Mas, na realidade, já tem muitos... E dos homens também, né? Já tem muitos homens aí querendo trabalhar essa região por diversos motivos. A gente vai discursar um pouquinho sobre esse assunto no nosso podcast hoje. Para começar logo com o pé na porta, sem negócio de conversa, eu já vou falar logo com o Marinho, parceiro. Para quem não sabe, o Marinho é um grande especialista na área da ginástica localizada. Tá? Tem muitos e muitos anos aí que ministra essa modalidade e tem aproximação com as mulheres, que é grande parte do público que faz essa modalidade sabe principalmente o sentimento que elas têm por um exercício queridinho que trabalha a região do glúteo, né? Que é o 4 apoios. Por qual motivo você acha que esse exercício é o mais queridinho das mulheres na ginástica localizada, papai? Meter o pé na porta, hein, velho? Cara, então, deixa eu explicar um pouquinho. Tem o quê? Tem 10 anos que eu dou aula de ginástica. E antes mesmo disso acontecer, a caneleira já era usada com diversos aspectos dentro da aula de ginástica. Não tinham tantos estudos como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem diversos estudos que comprovam que o 4 apoios, o glúteo em 4 apoios, não é o exercício mais eficaz para hipertrofia de glúteo. Só que essa tradição, eu digo até para elas, né, que isso é uma tradição. Aula de ginástica localizada, ou qualquer treino coletivo que envolva localizada, sem caneleira, não é ginástica localizada, infelizmente. Mas isso é por quê? Porque traz mais resultado? Não é porque traz mais resultado. É porque é uma tradição, só isso. É só uma tradição. Ah, mas machuca, mas é o menos eficiente, mas quais as estratégias? Hoje, a Escola Nova de Ginástica Localizada usa a caneleira em momentos específicos da aula. Né? Antigamente não, era um bloco inteiro de caneleira e senta o bambu e vamos embora. Então era quase meia hora de caneleira. E hoje, né, as pessoas que... os professores, né, que tiveram a humildade de aprender, ler, reconhecer que o glúteo em 4 apoios usando a caneleira não é o mais eficiente, mas sim, a gente coloca o glúteo em 4 apoios justamente para dar um charme na aula, ou não é para encher linguiça, mas o mínimo que o glúteo em 4 apoios trabalha já é o suficiente para deixar as meninas mais calmas, né? Quando eu faço uma aula sem caneleira, tem uma revolta em massa. Porrada, né? Uai, a gente não vai treinar glúteo hoje, não? Uai, vocês treinaram glúteo desde o primeiro agachamento até o último. Vocês estão querendo mais glúteo? Então, essa tradição, ela vem desde sempre, né? Os professores mais antigos, os professores mais medalhões, se vocês observarem, né? Assim, eu tenho um contato com vários. Os blocos de aula deles é bem tradicional, né? E embora eles saibam que não seja o mais eficiente, a turma dele é toda old school, né? É muito antiga. Então, se você não coloca aquela cereja no bolo para as suas alunas, você repele, né? Você afasta. Então, hoje, o glúteo 4 apoios, ele é mais um leite com todinho. Um leite com todinho. Pra assim, para aproximar os alunos, para você ver, diferenciar um treino, por exemplo, sei lá, uma aula coletiva funcional de uma ginástica localizada. Cara, a ginástica localizada tá usando uma caneleira e 4 apoios. E hoje o negócio tá tão... Eu trabalho com a metodologia chamada WOLFIT, que a gente engloba diversos treinamentos em uma aula só. E a ginástica localizada é um dos pilares que a gente usa alguns exercícios da ginástica localizada para treinar força no treino. Então tem agachamento, tem um glúteo em 4 apoios, enfim, tem bíceps, então tem uma série de variações. Mas a caneleira usada para treinar o glúteo é 15 a 10% de uma aula de 100%. Então, a gente sabe que não é o mais eficaz, não é o que vai fazer o seu glúteo hipertrofiar. E tem outros exercícios muito mais eficazes que a gente usa durante a aula, né?
Mas assim, então você acredita que o motivo pelo qual as meninas gostam muito desse exercício é por conta da tradição? É da tradição, totalmente da tradição. Entendi, perfeito. Não tem como, assim, hoje a gente sabe, a gente tem conhecimento técnico e que não tem como uma pessoa se a gente colocar 2 pessoas não treinadas, uma treinando o glúteo só com 4 apoios, outra treinando o glúteo só fazendo, sei lá, vamos colocar aí um exercício bem legal de glúteo, trabalha glúteo, um leg 45. Elas fazendo a mesma sessão de treino, mesmo tempo de treino, mesmas semanas de treino, elas vão chegar no final com resultados completamente diferentes. Né? A que treinou em 4 apoios vai ter menor hipertrofia, ganho de força talvez, e diferente do leg press. Leg press ela vai hipertrofiar um pouquinho melhor. E, Rodrigo, eu até quero aproveitar esse gancho e falar com o meu querido Diogo aqui sobre esse assunto, porque ele foi atleta há muito tempo, é um atleta de judô que tem tudo a ver com uma alavanca, com forças multiarticulares. Bom, né? que a minha alavanca é grande. A alavanca de puxar, de empurrar, então tem muito a ver o trabalho de força feito para a sua modalidade envolver exercícios multiarticulares. E a gente acaba entendendo a utilização da musculatura do glúteo de uma maneira um pouco mais eficiente nesse quesito. Na sua opinião, né, você acredita que essas mulheres que têm dificuldade de acreditar que um afundo, um agachamento ou um agachamento búlgaro é mais eficiente para o glúteo, é como, por exemplo, convencer a nossa mãe, a nossa avó sobre questões que estão enraizadas no passado por conta de cultura? Cara, total. Até é muito conhecimento empírico ali, né? As pessoas vão te trazendo e só falam que aquilo é bom. E você, como acredita naquela pessoa, você não estuda. Exatamente. E você acha que é legal e você vai acabando replicando. Mas assim, através de estudos, você consegue realmente ver a eficiência de cada um. Mas se você não tiver com a mente aberta a escutar, a experimentar aquele novo processo, é complicado. Mas realmente é entender se funciona ou não e colocar na prática. Mas tem gente que você falou, cara, eu gosto de fazer aquilo. Exatamente. Você gosta? Então beleza, vamos fazer o que realmente funciona e a gente coloca um pouquinho do que você gosta. Assim você consegue trazer a pessoa para você e entregar o resultado que ela espera. Não, perfeito. E o Rodrigo falou uma parada muito legal sobre o leite com Todd, para quem não tá entendendo essa questão. Né? O nosso querido amigo Ítalo, ele tem um amor, né? muito grande, já vem da infância, do Todd. E não é pegando no pé dele, mas acho importante a gente entender sobre essa relação da comida também relacionado com o exercício, né, Ítalo? Você que é um profissional da área de corrida, você provavelmente tem pessoas que gostam de correr, né? E querem um objetivo diferente que provavelmente a corrida vai proporcionar, mas a corrida faz parte do processo de se apaixonar pelo processo. Você acredita que o glúteo 4 apoios, para essas mulheres da ginástica localizada, é como o todinho, como é para você, como a corrida, como é para um corredor que quer hipertrofiar? Então, o Marinho falando aqui de botar o 4 apoios no treino e tornar esse treino mais afetivo, é basicamente o que acontece. Para quem não sabe, só voltar em todos os outros podcasts que eu falo que eu gosto de tomar leite com Todd pela manhã. E meu café da manhã geralmente é assim. E é uma coisa que me traz uma sensação afetiva muito boa. E talvez seja isso que acontece com as aulas de localizada e as mulheres querendo fazer o glúteo 4 apoios. Qual que era a sua pergunta mesmo? Não, porque eu tava com... É sobre a afetividade do Justamente exercício 4 apoios em relação a isso. Cara, uma coisa legal, rapidinho, é perguntar em relação como na questão da corrida. Eu vejo que várias pessoas hoje que correm fazem uma preparação física ali na academia muito básica. O glúteo, eu sei que ele é muito importante para o rendimento da corrida. Muito. Qual que é a importância em si do glúteo nessa mecânica da corrida e o quão importante ter um glúteo fortalecido melhora na performance dessa pessoa? Perfeita pergunta, viu, Diogão? Muito boa. O glúteo ele é basicamente tão essencial quanto a perna para você correr. Muitas pessoas acreditam que não, que corredor tem que ser magrinho, não precisa trabalhar glúteo, mas o glúteo é o grande potencializador de alavancar o seu corpo à frente, de fazer essa atração do seu corpo à frente. É esse o movimento anatômico do glúteo, de contrair o quadril e impulsionar você para frente. Então eu acho que o glúteo ele tem que ter tanta ênfase
quanto um fortalecimento de quadríceps, de panturrilha e algumas outras técnicas. O glúteo, na minha opinião, ele tem que ter a mesma relevância de que um treino de quadríceps posterior nesses equilíbrios musculares para o treino de corrida. Perfeito, perfeito. Show de bola. Eu preparei algumas perguntas aqui para vocês. Eu vou separar, rapaz, as perguntas de hoje. Você que tá ouvindo a gente agora no podcast e vendo a gente no YouTube, se prepare que vai quebrar com todos os paradigmas aí que tem dentro da sua cabeça. Por qual motivo, Ítalo, o agachamento é tão eficiente para a região do glúteo em termos de hipertrofia? Em termos de hipertrofia. Vamos lá. O agachamento ele é muito eficiente porque ele é um exercício de multiarticulações, né? De multiarticular, perdão. E o que seria isso? As pessoas Exercício que estão multiarticular, para quem não sabe, é um exercício que envolve mais de uma articulação em movimento durante a execução. Então, por exemplo, quando você faz um agachamento, você movimenta o seu quadril, joelho e tornozelo. Automaticamente você engloba a ativação de todas essas musculaturas que estão envolvidas dentro dessa articulação. E o glúteo, ele está muito evidente ali na região do quadril, então quando você faz um agachamento, você tem grande ativação do seu glúteo, principalmente nas fases finais de movimento. O que isso quer dizer? Que quando você chega da linha do joelho para baixo, é onde você tem mais ação de glúteo. E aí, consequentemente, você gera mais hipertrofia. E aí muita gente que quer trabalhar o ego, quer malhar o ego ao invés de malhar os músculos, as articulações, desce só até 90 graus. E é onde tem a maior sobrecarga em quadríceps e joelho, consequentemente. As mulheres que também têm uma tendência a ter condropatia, tem que tomar cuidado para não fazer um exercício sobrecarregar aquela região, a parte anterior da coxa, sobrecarregar o joelho e potencializar alguma lesão. Então o ideal mesmo é fazer um agachamento profundo, um agachamento com grandes amplitudes, que assim você consegue ter desenvolvimento de quadríceps, a parte anterior de coxa, desenvolvimento de posterior de coxa e desenvolvimento de glúteo, sem contar a ativação dos paravertebrais, que é essencial para a sustentação do corpo, né? Deixa eu te falar um negócio, você tá falando bonito que só. Tá demais, Tá né? gostosinho de ouvir, Você velho. tá estudando pra caramba, velho. Esse menino tá demais. Diogão, Cara. você teria algum ponto a acrescentar nessa questão da eficiência do agachamento para a região do glúteo? Cara, ele tava falando um ponto bem importante. Você que quer trabalhar glúteo, se você sabe a mecânica correta e você consegue agachar profundo, faça. Porque essa fase lá embaixo, até você chegar a 90 graus, o que vai fazer você realmente subir é o seu glúteo. Então, você vai ter uma contração imensa do glúteo e também adutores. Então, muitas pessoas acham que fazer só cadeira adutora é que vai fortalecer. Se você fizer um agachamento profundo, você consegue ter bastante ativação de adutores e de glúteo. Mas um ponto importantíssimo é as pessoas entenderem a mecânica também. Porque aqui está tibia e fíbula, na frente aqui está a patela, aqui em cima está o fêmur. Se eu faço até 90 graus, ele só faz a flexão. Depois de 90 graus, ele faz esse deslizamento aqui. Se você tem uma condropatia, quase não sai, pai. Não sai. Tem uma condropatia e tem esse deslize, essa cartilagem que está aqui embaixo, ela está sofrendo um atrito. Então, eu tenho que saber muito bem qual é a pessoa que pode fazer. Sim. Então, e qual é a forma que eu vou fazer? É na barra livre? É com halter? É numa barra guiada, no Smith? Então, algumas variáveis eu preciso entender para que eu faça com essa pessoa com segurança. E outra coisa, se você também fizer sem sobrecarga ali e eu simplesmente colocar a mão no seu ombro, eu consigo também ativar mais. Então, é importantíssimo saber introduzir a mecânica do movimento para aquela pessoa, para que ela faça de forma segura, com a postura correta e, principalmente, entender se aquelas articulações que ela está sendo trabalhada, ela também é realmente propícia para aquele movimento. Não, perfeito. E outra coisa que a gente estava falando sobre a ginástica localizada, né? Era essa questão do 4 apoios, mas assim, eu não consigo enxergar a ginástica localizada sem um agachamento, né? Tem jeito. O agachamento na localizada é como o 4 apoios. Se não tiver, é mais comum ter o agachamento do que o próprio professor, vamos dizer assim. Né? Não precisa nem de professor, tem que ter o agachamento. E a gente consegue perceber que a prática e a técnica feita nesse exercício dentro da ginástica localizada, muitas vezes é um pouco diferente do que a gente enxerga as pessoas executando na musculação. Rodrigo Marinho, na sua opinião, por que isso acontece? Cara, a gente tem diversos aspectos dentro de uma aula coletiva. Uma que você pode dar aula para 2, 3, 4 pessoas ou uma sala de 20, 30, 40 pessoas. E todas com treinabilidade completamente diferente, consciência corporal completamente diferente. Então, o agachamento, eu acho que isso também depende de cada professor, do feeling de cada professor. Nas minhas aulas, eu costumo receber as alunas e já faço aquela anamnese muito rápida, né? Você já treina? Quando ela fala não, eu já sei o que eu vou fazer com ela.
Então ela vai ficar ali atrás de uma pessoa que eu já sei que é casca grossa, tá agachando massa, tá executando o exercício top. Vai ficar aqui, ó, do lado dessa garota aqui, ó. O que ela fizer, você faz. O que você não der conta de fazer, para, espera, observa e vamos seguindo. E aí eu vou vindo aqui te dando feedback, o que você vai fazer e tal. Boa estratégia. E isso, cara, você tem que fazer com todo mundo. A menina que tá lá na frente fazendo, executando de forma perfeita, mas vai ter dia que ela tá com a cabeça lá nas estrelas e vai estar fazendo um agachamento muito louco e você... O que tá acontecendo? Calma aí, vai com calma, diminui essa carga aí, velho. Segura. Então, acho que o feeling do professor da ginástica localizada ele tem que ser muito, muito pesado, assim. Tipo, ele tem que estar atento a todo momento, porque a gente sabe que trabalhar na ginástica localizada, a gente não consegue trabalhar com sobrecarga muito alta, embora as meninas queiram colocar 50, 200 quilos na barra e querer subir. Não consegue. Então, uma das coisas que eu trabalho dentro da minha sala é sobrecarga baixa e vamos trabalhar com volume e com variações. Tem aula mais volume, tem aula com mais variações, tem aula... Enfim. Então, o professor, quando ele entra na sala e já manda agachar e senta o bambu e 1, 2, 3, vamos nessa, é um professor que, no meu ver, é um professor que não tem responsabilidade. Porque quando você tem responsabilidade em ter e fidelizar o aluno, a primeira coisa é essa, cara, você sabe treinar? Nunca treinei na minha vida, então, bicho, vamos devagar. Você não vai agachar assim. Eu até coloco uma... A gente, lá na academia onde eu trabalho, tem um box mais ou menos tem caixa, seria? Uma caixa. E ela tem diversas alturas. Fica mais ou menos na altura da cadeira. Eu coloco a cadeira lá, pessoal. Toda vez que agachar, você vai sentar e vai levantar. Só isso você tem que fazer, que é uma coisa que ela faz normalmente na casa dela. Então, o que o Diogo falou é o que a gente usa na ginástica localizada, né? Essa progressão dinâmica. Total. Né? Então, uma pessoa que já sabe treinar, que já tem uma consciência corporal diferente, a gente já começa. Então, coloca a barra que eu quero ver você agachando. Se ela agachou, o tronco está projetando demais, o joelho está totalmente desequilibrado, enfim, vamos treinar assim, tal. Então, é muito complicado, cara. E eu digo isso para você, que eu não falo só da ginástica localizada, eu falo isso de qualquer treino coletivo, que englobe 2 ou 3 ou mais pessoas. Entendi. Porque você começa a perder o controle da sala mesmo. Então, a estratégia que eu uso é o seguinte: eu tenho um ponto-chave dentro da sala, né, que eu conheço, já sei como é que treina. Então, você vai ficar lá, essa aqui vai ficar aqui, essa aqui vai ficar assim, essa daqui vai ficar lá. Os alunos exemplos, né? Exatamente. E você vai ficar aqui, não, mas a gente quer ficar junto hoje. Não, cara, eu tenho mais de 50% da minha sala hoje é iniciante. Então, vocês vão ter que ficar assim, vão ter que me ajudar. Vocês vão ser estagiários hoje. Exatamente. Chamar Sabe por quê? o time para você. Exatamente. Né, Por que essas meninas elas são importantes dentro da sala? Porque elas se tornam líderes, né? Se tornam referência de movimento e não deixam você perder o controle da turma. Porque às vezes eu tô aqui, cara, ela tá iniciante e a contagem tá lá em 8. E eu dou aula com a musicalidade. Então eu tô aqui, eu tô vendo que ela tá com um padrão de movimento não tá legal, então eu tô corrigindo, tô dando feedback para ela. Ó, faz assim, tira a carga, faz assim, contra o abdômen, faz tal. E é muita informação para a pessoa. Então acaba que eu pego nela e a aula tá lá funcionando, porque tem 3, 4 referências na sala que tá tomando conta da aula para mim. Boa. E aí quando eu volto, eu já volto aí quanto? Tanto. Então, bora, quebra o pau, faz assim agora. Então, você ter esse time do seu lado dentro da sala é muito importante, cara. Então, faz toda a diferença. Então, hoje, o grande diferencial de um professor de ginástica localizada não é usar o glúteo em 4 apoios em todos os momentos da aula, em certos momentos da aula, e usar o agachamento, que tem que ter também, é um dos carros-chefes da ginástica localizada, com responsabilidade. Acho que Marinho, eu só queria que você me explicasse para todo mundo como é que é a mágica de um professor de localizada para fazer contagem de tempo, contagem de repetição, correção e ainda se atentar na música, no time da música. Eu sou um cara super perdido nesse ponto. Cara, eu não sei como é que vocês conseguem fazer isso daí sem perder ali e ainda com a empolgação, né, do professor. A gente tem aquela questão do cara estudar, né? Se você estudar, qualquer pessoa que conseguir estudar, pegar ali a parte de técnica e metodologia e estudar, ela consegue colocar em prática. Só tem a questão do dom, né, cara? Eu acho que tem um talento. Todo professor de aula coletiva tem um talento nato, que é o talento de trazer atenção para ele. E todos esses aspectos que você falou,
musicalidade, movimento, empolgação, dar atenção, pô, aquela ali tá daquele jeitinho, vou chegar um pouquinho diferente nela e tal. Tudo isso, quando você encara uma turma da primeira vez, você tem que entender como que funciona a turma. Aquela galera ali funciona assim, essa galera funciona assado, essa galera funciona aqui, desse jeito. E isso é treinado, cara. Isso é treinado, sabe? A musicalidade é treinada. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula de ginástica, eu dava aula de dança, dava aula de várias coisas. Então a musicalidade para mim nunca foi dificuldade. O ritmo sempre foi muito fácil para mim. Então, quando o primeiro professor... Pra mim também. Pra quem não sabe, gente, o Ítalo ele tem aquele gingado de um paralelepípedo, né? Rapaz, é duro que só. O famoso quadradinho, né? Quando o primeiro professor falou para mim assim, ó, a aula funciona em blocos e os blocos são dentro da frase musical. Aí eu falei, cara, beleza, frase musical eu sei que é isso. Aí, de 6, de 8, de 4, de quantos? Ela, cara, normalmente a ginástica funciona em ciclos de 8, 4, 10, 12, 16, 20, depende. Aí depende de cada um. Tem gente que consegue quebrar a frase musical, coloca 3,5. Aí eu falei, cara, beleza, vou aprender essa porra, velho. Então comecei a estudar, escutava, montava série, escrevia. Eu lembro que no meu estágio, eu assistia a aula de manhã, 2 aulas de manhã, uma aula de noite. E na faculdade, tinha vezes que eu faltava a faculdade de noite para ir para aula de ginástica, para escutar, para fazer e para escrever, para gravar, e fazia de tudo. Então foi treinado, cara. E eu via a dinâmica de todos os professores, como é que eles agiam, e eu comecei a modelar aquilo de alguma forma, né? Modelei do meu jeito. E hoje, para mim, é muito fácil. Eu entro dentro da sala, eu já identifico quem tá a fim de treinar, quem veio pra zoeira, quem tá de TPM, quem tá brigado com o marido, quem tá com problema em casa. Muito louco, e aí, né? quando eu já sei, já pega aquela sementezinha do mal ali, vem pra perto de mim, fica aqui do meu lado, porque você não vai disseminar essa energia, não. Hoje você vai ficar aqui do meu lado. E aí, quando ela pra criança, vai desse jeito. Exatamente. Amigão, segura na faixa aqui do tio, você vai ficar aqui do meu lado, você vai ser meu ajudante. Desse jeito, porque aí quando você dá essa quebrada, na pessoa, ela já... Cara, mas é uma parada legal que você falou, que não é só saber sobre a técnica, sobre a didática de aula, disso e aquilo, é entender sobre pessoas. Porque você fala, pô, essa é a pessoa que não tá bem, a cada ali é iniciante, essa aqui é mais tímida, essa aqui é mais líder. Então, você entendendo sobre pessoas e juntando, lógico, a sua parte técnica, você consegue deixar uma aula muito mais dinâmica. E depois a pessoa que estava meio para baixo, ela chegou na sua aula, ela sai e fala, cara, professor, muito obrigado, essa aula fez diferença para mim hoje. E isso é muito massa. Então é importantíssimo a galera entender que a nossa profissão não é só ali ficar animando, falar, oba-oba. Não, galera. Realmente é saúde. Mas principalmente eu preciso entender sobre você para que eu consiga entregar o resultado realmente que você espera. E não é só estética. É realmente melhorar o seu dia, melhorar a sua forma de pensar, melhorar a sua forma de agir, te mostrar uma perspectiva de um pensamento que você tinha de uma forma diferente. Então, muitas vezes é te escutar também, porque a gente escuta muito, muito. E ter esse feedback, que é muito legal, faz com que a pessoa realmente tenha uma assiduidade melhor no treino. E, consequentemente, ela vai ter o resultado que ela espera. Então, é muito mais do que exercício em si. Muito mais, cara. Não, show de bola. Mas vamos voltar aqui à pergunta que eu fiz. Eu queria entender melhor o porquê que a técnica do agachamento na ginástica é diferente da musculação, na sua opinião. Porque não ficou muito claro para mim, Rodrigo. Cara, eu entendo a importância, assim, por exemplo, de se preocupar com o iniciante, de se preocupar com quem está começando. Mas mesmo as pessoas que já são treinadas na ginástica localizada, eu posso falar isso porque eu sou professor de ginástica localizada também, já fui, né, já tive turma, já te substituí, já substituí grandes professores da ginástica localizada em Brasília, até fora de Brasília, e vejo que grandes atletas, vamos dizer assim, da modalidade, elas executam o agachamento de uma forma diferente das pessoas que executam na musculação. E eu queria entender, na sua opinião, porque eu até tenho um posicionamento que depois eu vou discutir sobre, claro. Mas eu queria entender, na sua opinião, que tem até muito mais experiência que eu na modalidade, porque, afinal de contas, assim, eu sou um especialista na musculação que entendeu, no momento da minha carreira, que seria importante eu abrir o leque das possibilidades de ser contratado um dia por uma academia. Então eu falei, cara, eu preciso aprender a dar aula de tudo, ou do máximo de coisas possíveis. Então eu aprendi alongamento, pilates, abdominal, mobilidade localizada. Já cheguei a dar aula de dança, apesar de achar que
é realmente uma modalidade extremamente complexa, mas não nada mais complexa do que o step, por exemplo, que Nossa, É, o step é poderoso. Você é louco, Mas velho. eu queria entender o seu posicionamento em relação a isso. Então, quando a pessoa entra na academia, ela tem 2 sentidos, né? O sentido da musculação e o sentido do treino coletivo. A maioria tende o treino coletivo. Uma porque se sente mais motivado, tem a música, tem um professor lá motivando, tem uma galera ali e tal, enfim. E sobre o agachamento é o seguinte, dentro da ginástica localizada, o agachamento ele tem um ritmo. E quando você entra dentro desse ritmo, você perde um pouco da técnica e perde um pouquinho do fluxo, do flow, do agachamento tradicional dentro da musculação. Na musculação você tem o controle 100% do controle, porque ou você tem alguém treinando você, ou você está de frente para um espelho, se olhando e fazendo no ritmo que você acha mais adequado. Na ginástica localizada existem vários outros fatores que são muito importantes. Tem o ritmo da música, a sequência do movimento, a colega do lado que tá fazendo de um jeito estranho e você tá tentando, tipo, cara, o que tá acontecendo? Né? Tem esses fatores Quem externos. tá errado aqui, né? Esses Sou fatores, eu ou sou Quem ela? tá errado? tem esses fatores externos e tenho ela também que tá preocupada em não executar o movimento de forma excepcional. Ela tá preocupada com o espelho e com a maquiagem que tá borrada. Então, se a gente está do lado de cá, ministrando a aula, se você não ficar ligado em tudo isso, o agachamento ele perde total eficiência. Na verdade, ele vai machucar. Entendi. Então, a grande diferença do agachamento na musculação e do agachamento dentro da sala de aula, numa aula coletiva, é só a questão da técnica. A técnica dentro da ginástica localizada ela tem que ser completamente diferente, ela tem que ser jogada diferente para as pessoas, né? Por isso que eu falei assim, quando a pessoa entra dentro da minha sala e eu deixo ela livre, cara, é o primeiro passo para ela se machucar. Eu vou falar o que eu acho, tá? Tá? É o primeiro passo para ela se machucar. Agora, se eu já chego, já corto ela, já falo, cara, não, vamos aprender a agachar, vamos fazer isso. Deixa eu ver você agachando. E ela agacha, tá, pô, tá beleza, melhora isso aqui, melhora isso. Educando o movimento, né? Educando o movimento. Então, meu posicionamento em relação a isso é o seguinte, até porque eu venho da musculação e depois fui jogado dentro da ginástica localizada e muitas das vezes eu queria levar a técnica da musculação para dentro da sala de ginástica. Que, ao meu ver, é um caminho muito legal, mas se você não tiver uma flexibilidade para entender que o processo de inserção de técnicas da musculação tem que ser com vaselina, vamos dizer assim, você tem que ter uma vaselina para poder introduzir esse tipo de técnica, você não vai obter sucesso. Primeiro, o praticante da aula de ginástica localizada, ele é um tipo de pessoa que precisa de motivações extras. Fazer um treino na musculação é monótono. Por que monótono? É você, o espelho, a carga e no máximo o fone de ouvido. Tá? Ah, Thales, mas e se for com personal? Mas aí você está investindo em uma situação extrema, externa, para aumentar a sua técnica na prática da modalidade. Mas aí não vem o caso, eu concordo com você que realmente é uma situação extrema. Na sala de ginástica localizada, você inclui o professor de ginástica localizada que está ali junto com um monte de gente, ele está motivando, ele está contando, ele está corrigindo e está executando muitas vezes. Então tem tudo isso. Além disso, tem uma música que dá um norte para que você possa executar o movimento. Por que eu estou falando isso? Porque na realidade tem tantas coisas a serem controladas que acaba que alguns detalhes da técnica do agachamento ele não é tão criterioso pela parte do professor, porque grande parte da intenção do professor é motivar aquela pessoa a dar continuidade no treinamento. Então, por exemplo, eu trabalhei numa academia que eles queriam colocar gaiola de agachamento dentro da sala de ginástica localizada para estimular os alunos a trabalhar o agachamento até a falha concêntrica. Para quem não sabe, quem está ouvindo a gente aqui, o que é a falha concêntrica? É você fazer o movimento até você tentar movimentar o implemento de carga, tá? E não conseguir vencer o ângulo de desvantagem mecânica, é o ângulo mais difícil. Você tenta passar aquele ângulo e não consegue. No agachamento, para que você consiga efetivamente fazer esse exercício de maneira com técnica, você precisaria de uma gaiola, porque você tenta subir ali próximo de 90 graus, não consegue mais, você desce tudo, deixa a barra na gaiola e sai agachada, meio que rolando no chão. E aí, eu
dentro de mim, eu dei uma grandíssima risada, né? Porque é inviável pela logística da aula. É totalmente inviável. Mas, tecnicamente falando, visando exclusivamente o resultado físico, a gente entende que tem uma lógica por trás. Mas entenda. E assim, estou trazendo dados que eu trabalhei na coordenação de academia, discordando de você, Rodrigo, grande parte das pessoas que procuram academia, principalmente a que a gente trabalhou, procuram por conta da musculação. Elas procuram por conta da musculação, mas acabam indo às vezes para a ginástica. A quantidade de praticantes dentro da ginástica é menor do que a própria musculação. Primeiro, porque existe um preconceito da parte dos homens em fazer atividade dentro da ginástica localizada. Já é uma parte, praticamente a metade aí dos alunos, 40% dos alunos que já não entram dentro da sala de ginástica localizada. Entendeu? Mas as pessoas que vão para a ginástica localizada, elas estão querendo motivação extra, cara. Com certeza. Elas estão querendo muita coisa. Então, o que acontece? O que eu observava no agachamento que era diferente da musculação? Primeiro, o encaixe do quadril no final do movimento. O que o Rodrigo acabou de falar é que a gente não utiliza carga de maneira excessiva na ginástica localizada. Alguns professores até gostam. Eu também sou da mesma linha do Rodrigo. Eu não gosto de trabalhar com cargas excessivas. Por quê? A técnica do movimento tem que ser priorizada. A gente tem uma cadência para ser controlada, a combinação de exercício para ser inserido. Rapaz, o microfone tá top mesmo, que instalou o dedo aqui. Quebrou. Chega, deu um estalo no ouvido aqui. Tem todas essas variáveis que a gente tem que cuidar. E aí eu acredito que a gente tem diversas variáveis de intensificação de treinamento que são responsáveis por aumentar a intensidade além da carga. Por que se ficar preocupado somente com a carga se todas as outras variáveis também vão promover uma intensificação na região trabalhada? E aí o que acontece? As alunas que estão praticando o exercício na ginástica localizada, elas estão mais preocupadas em terminar a série do que efetivamente fazer correto até onde elas conseguem. Exato. Eu acho que o ponto que diferencia a técnica do agachamento é isso. Por exemplo, é muito melhor para ela descansar entre uma repetição e outra, encaixando o quadril em cima, para até se encaixar no tempo musical, né? E conseguir fazer 16 repetições no agachamento, né? Do que simplesmente, eu vou fazer do jeito que o professor está falando aqui, não encaixar o quadril em cima para não entrar em vantagem mecânica, que vai descansar, mas eu só consigo fazer 9. Se eu parar aqui, a minha amiga do lado vai olhar para mim e vai me chamar de frouxa. Entendeu? Eu acho que o ponto tá mais ou menos aí, na minha opinião. Perfeito. Cara, uma parada que você falou aí que é bem interessante. Desse tempo todinho que tô na academia, eu nunca vi alguém falhar realmente numa aula de ginástica. Chegar na falha, cara, não consigo mais. Eu nunca vi. E outra coisa, já aproveitando esse gancho, galera, só ressaltando, a gente tá falando muito do agachamento, porque o agachamento, ele é muito importante pro seu glúteo. Então, esse podcast é sobre glúteo. E o agachamento, na minha opinião, é o melhor exercício para fortalecimento e hipertrofia de glúteo. E outro ponto, eu quero saber, na opinião de vocês, qual que é a maior diferença no agachamento, numa musculação, num crossfit e na ginástica? Porque eu vejo que são padrões totalmente diferentes. E assim, cara, eu recebo todo dia gente que vem do crossfit para musculação, gente que vem da ginástica para musculação, e lá eu tenho que trocar todo aquele conceito, todo aquele padrão, para que ele entenda da forma como eu quero que ele faça. Mas na cabeça dele, ele tá fazendo correto. E tá tudo certo. Eu falo, cara, lá é desse jeito. Mas aqui é desse jeito, por esse motivo. Você entendeu? Vamos tentar fazer? E aí a gente vai desmistificando essa questão. Mas é muito louco porque eu vejo pessoas jogando o tronco para frente, pessoas arqueando demais, fazendo uma grande lordose, pessoas fazendo uma retroversão pélvica, que é aquele famoso bumbum de cachorro, bumbum pra dentro assim. Então assim, aquele famoso bumbumzinho de cachorro pra dentro assim, cara. Então, cara, é muito louco, sabe? Então, a técnica, ela é uma só. E por que diferencia tanto de um pro outro? Queria saber de vocês a opinião da diferenciação do agachamento na musculação, no crossfit e na ginástica. Diz aí. Diogão, eu vejo, desses 3 pontos que você falou, eu vejo muita diferença no padrão de execução. A localizada é para entrar no tempo da música, tem um aspecto afetivo ali, social, trocando ideia, tudo bem. É mais recreativo, entre aspas, digamos assim, né? O crossfit já entra numa pegada mais competitiva. E o crossfit, ele tem... dentro da filosofia do CrossFit é a intenção máxima de vantagem mecânica, sempre. Por que tem que ter vantagem mecânica? Porque você gasta menos energia
consequentemente você atinge os objetivos do CrossFit, que é fazer em menor tempo ou fazer mais repetições ou, assim, terminar o WOD da melhor maneira possível, né? Sobrecarga também do LPO, né? Ou a sobrecarga do LPO, com uma carga mais alta. Então você sempre tenta em vantagem mecânica. No agachamento, por exemplo, do CrossFit, você não controla a cadência para descer e para subir, porque isso não faz interferência no seu WOD. O WOD, que é o treino que, para quem não sabe o que é no CrossFit. Então, se você tem que fazer 10 repetições numa musculação e no CrossFit, no CrossFit geralmente tem 10 repetições para 10 segundos, por exemplo, né? Estou fazendo aqui uma situação bem hipotética. A pessoa faz lá, em 8 segundos ela descansa 2. Na musculação não tem isso. Por quê? Porque a musculação já é o ambiente que eu, Ítalo, particularmente considero mais controlado, que é o controle de cadência, controle de técnica, para fazer o exercício da maneira mais eficiente e segura possível. Então, desses 3 pontos, o que eu vejo? Localizada como mais um aspecto recreativo, entre aspas, não entendo como sentido pejorativo, mas é um aspecto mais recreativo. O CrossFit mais competitivo, entrando em vantagem mecânica sempre, e a musculação, o ambiente mais seguro e mais controlado possível. E você, Rodrigo, o que você acha? Cara, eu concordo muito com o que o Ítalo falou, porque o cross ele é uma atividade, um treino coletivo muito top. Tem as metodologias muito legais, mas ela tem esse cunho muito potencializado, né? A motivação dos caras é fazer em menor tempo, fazer mais repetições, então tem essa questão mesmo da disputa, né? Eu acho que aí perde um pouquinho da técnica, né? Mesmo que a técnica esteja ali bem apurada, bem treinada, É um esporte competitivo, né? Tem que ser competição. Né? Agora, para resultado, para fins de querer fazer o movimento de forma eficaz, né? Eu acho que a musculação, entre os 3 ou em qualquer outra atividade que a gente for colocar, é a que faz mais, te deixa mais controlado, né? Deixa você mais seguro. Na ginástica localizada, a gente tem a parte motivacional, né? Porque a gente fala de 1 a 10, né? Eu tô marcando aqui de 1 a 10 agachamentos. Mas tem toda uma sequência de exercícios que engloba a aula, né? Pô, cara, que eu não vou fadigar no agachamento, eu vou fadigar num pico de contração embaixo sem carga. Então, cara, que eu não vou fadigar... Não. Cara, como é que eu não vou fadigar, então, no agachamento com carga? Não, você vai fadigar lá embaixo fazendo uma ponte para glúteo sem peso nenhum. Então, assim, a forma com que é montada as aulas que eu acho que influencia bastante. Acho que influencia demais. Eu acho tanto no cross... Eu nunca pratiquei crossfit, então não tenho como dizer. Mas eu acho que a forma que é montada a sequência dos exercícios, que eu acho que tem que valer demais. Tanto no cross, na ginástica ou até mesmo na musculação. Porque na musculação, se você colocar uma pessoa lá que nunca... não entende sobre fadiga, não entende que a musculatura precisa chegar ali perto da fadiga, ela não vai compreender que o agachar devagar e subir devagar, ela vai conseguir ter o mesmo resultado, né? Professor, só tem 5 quilos aqui, professor. Isso aqui não vai adiantar. Rodrigo, na minha opinião, cara, parece muito com a de vocês, mas eu tenho um posicionamento relacionado a isso, que o que difere a técnica desse movimento está no objetivo da modalidade. Primeiro, a modalidade de ginástica localizada. Na minha opinião, o grande objetivo dela é uma motivação. E o sentimento. Por que sentimento? Quem trabalha na sala de musculação sabe a importância que tem a mulher sentir dor executando determinado movimento. Total. Talvez até um ponto a ser colocado naquela pergunta anterior que eu fiz a você é que o glúteo 4 apoios ele é muito mais queridinho das meninas por conta da sensação de queimação na região do glúteo. Porque quando você está fazendo agachamento, você não sente a queimação no glúteo como sente no 4 apoios. Então, o sentimento e a motivação na modalidade é o objetivo da ginástica localizada. Da musculação, as pessoas procuram musculação não é por conta da motivação e sentimento. Elas procuram musculação por conta do resultado estético. Grande parte das pessoas procuram pelo resultado estético. E no CrossFit, as pessoas... Aqui no Brasil, tem essa característica de procurar para emagrecer, procurar para fins estéticos. A modalidade, por sua vez... ela vem de um outro país trazendo uma proposta de competitividade. Então é um outro perfil. Por isso, a técnica do agachamento ela é diferente. Por quê? Assim como o Ítalo falou, no CrossFit, além de ter o encaixe articular, descansando entre uma repetição e outra, porque o objetivo principal deles lá não é chegar com que a sua musculatura se fadigue.
Eles querem que você, independente como você execute o movimento, se é com um encaixe articular ou não, né? Se você vai conseguir alcançar a quantidade de X de repetições, ou mais que X, enfim. Que eles chamam de quebrar a paralela, né? Tipo, tem que descer abaixo do joelho e subir completo, o corpo fica totalmente estendido. É isso que contabiliza uma repetição, por exemplo. Né? Isso. Só que é o seguinte, a grande preocupação deles, e assim, eu já pratiquei a modalidade, tive a curiosidade e fui muito bem atendido pelo box que eu fui, que eu levei inclusive meus alunos. Eu tinha um programa de emagrecimento chamado Sucesso Sempre, onde eu tinha 60 alunos e fiz uma aula lá dentro com eles. E eu tive a preocupação de conversar com os professores antes. Eles separaram 5 professores. Ou seja, você que é professor de ginástica localizado, você já deu aula para 60 alunos. Na praia chegou a 180 alunos uma vez. E sabe que quando a gente dá uma aula para 180 alunos, a gente não tem controle de todas as variáveis de todas as pessoas. Quando a gente fala de boxe e crossfit, são movimentos extremamente complexos, onde precisa ter um controle maior da técnica do movimento. E então, o boxe colocou 5 professores para 60 alunos, eu achei muito interessante. Além disso, ele trabalhou uma aula de crossfit sem carga absolutamente nenhuma, só com o peso da consciência, que eu costumo dizer, né? Só com o peso do corpo. Legal. E aí, a prioridade dele foi na técnica do movimento. E olha que legal, eu sou professor da musculação, eu sou professor que já passei pela ginástica localizada e sou apaixonado pela musculação, mas eu não sou aquele cara que pega a modalidade do crossfit e joga no lixo, porque muitas pessoas saíram do sedentarismo e se encontraram na modalidade. O problema existem boxe e crossfit que não têm a responsabilidade que deveriam ter, mas tem na musculação, tem na ginástica localizada, tem no judô, tem no balé, tem tudo quanto é lugar. Então a responsabilidade do professor que ministra esse tipo de aula que é importante. Então, nesse boxe, nessa experiência que eu tive, eles tiveram uma preocupação, por exemplo, de ensinar a técnica do burpee. Como assim, Thales? É um movimento meio que intuitivo. Não é bem assim. Não. Ele explicou e dividiu o movimento em 5 partes, explicando uma pessoa sedentária com sobrepeso a executar o movimento e falar, caramba, que legal. É assim que faz. Então, eu achei interessante sobre isso. Então, eu acredito até que no boxe e crossfit, a técnica, independente do descanso, da fase de contração final, né, que na vantagem mecânica, ou até mesmo no alongamento total exista, mas a técnica no bom boxe e crossfit, ele é primordial para executar o movimento, porque eles trabalham mobilidade articular, sim, eles trabalham flexibilidade, eles trabalham uma técnica de movimento adequada com o peso do corpo sem sobrecarga. Então, eu acredito... Educativos também. Educativos. Eu acredito que a grande diferença dessas 3 modalidades estão nesse quesito aí, é o objetivo. Cara, uma parada que concordo com todos vocês e é unânime a questão do profissional que está ministrando a aula, que está te orientando. E principalmente, o quanto ele é capacitado para te mostrar a técnica e fazer essa progressão de carga, de cadência, de tudo, para que você realmente consiga ter uma melhor performance. Eu vejo ali na ginástica, realmente, é mais motivacional, questão de comunidade, todo mundo tá ali, você formar um grupo onde você vai fazer a aula, mas eu vou me socializar com aquelas pessoas que eu gosto. Então esse é um ponto muito bacana. No CrossFit eu também vejo essa questão de comunidade. Então eu treino naquele horário porque aquela é a minha galera, essa aqui é a minha tribo e é massa. Mas um ponto importantíssimo é eu entender que mesmo naquela minha tribo, numa competição, eu tenho que competir comigo, mas lógico eu vou estar servindo como parâmetro ou outro. Mas eu não vou me colocar em risco para ganhar do outro. Então, se a pessoa tiver essa consciência, você nunca vai se machucar. Mas a questão é justamente essa. Porque alto rendimento, competição é diferente de saúde. A gente sempre fala isso. Sempre fala isso. Porque eu estou querendo ganhar de você. Não estou me preocupando com a técnica. Eu quero ganhar. E se eu tiver com um corpo forte, estiver bem, beleza. Meu corpo aguenta isso. Mas aguenta por quanto tempo? E a galera que tem que estar começando agora, então é mediano, tem que entender o seguinte. Se você quiser competir com uma pessoa que é atleta, você vai se lesionar. E você não vai chegar no ritmo dele, porque ele está anos-luz na sua frente. Então, entenda isso. E tem a questão também do biotipo. Tem pessoas que têm um corpo feito para aquilo. Você não tem jeito. Eu sou menor, tenho uma alavanca menorzinha aqui, sou mais forte às vezes. Menor? Cara é rebaixado, né? São em pequenos frascos que tem as grandes fragrâncias, né? Caraca. Então, é justamente isso. Eu tenho uma vantagem mecânica muito maior do que uma pessoa de 1,90 m.
Ou Pra seja, ele às vezes- fazer um arranque, pra ele demora muito mais, gasta muito mais energia. Pra mim, eu faço 30 aqui enquanto ele faz 20. Entendeu? E eu saio muito mais tranquilo. Então é entender realmente o que é melhor pra mim e como eu consigo desenvolver. Já na musculação, independente do seu biotipo, independente do que for, eu consigo controlar essas variáveis. E eu acho muito bacana. Mas é extremamente importante entender dentro de cada modalidade ali como eu posso fazer melhor. Essa é a minha visão. Realmente acho muito massa a visão de cada um ali. Mas, primeira coisa, galera, independente de onde você esteja, do país, do estado, de quem for, procure um local onde você se sinta seguro e realmente busque aquela técnica para te entregar o resultado legal. Outra pergunta muito importante que eu separei aqui pra vocês, essa aqui é braba de escutar no Instagram, viu? Eu escuto direto, é impressionante, a gente tá no século XXI, né? A gente 2021 e ainda escuta esse tipo de pergunta, mas eu tenho que fazer porque tá na boca do povo, então a gente tem que entender. Rodrigo Marinho, vou conversar com você, parceiro. Mais repetições ou menos repetições pra trabalhar a região do glúteo, independente do movimento? Isso é muito louco, né, cara? Isso aí é tipo figurinha repetida, né, bicho? Em todo lugar, velho, que a gente vá, tem até nos elevadores. Mais repetições ou menos repetições? É 3 de 8? É 3 de 8? Quatro- Não, 3 de 10 é a é 3 de receita, 10? né? É 3 de 10. 3 de 10 pra crescer ou 15 pra secar? Então, eu concordo da seguinte, eu sou da escola que Caiu um lenço fogos, aqui, hein? fogos. Caiu um lenço aqui, foi mal. Eu sou da escola que eu gosto de trabalhar sempre com segurança. Aquele negócio de colocar uma sobrecarga maior, eu uso isso em 15%, 10% de uma periodização total. Até mesmo para fazer uns encaixes de força e tal, para a pessoa também se sentir motivada. Mas eu prefiro trabalhar com sobrecarga mais baixa, com muitas variações e com alguns momentos com mais repetições, levando a pessoa à fadiga, né? Então, eu prefiro trabalhar com mais repetições do que menos repetições com sobrecarga maior. Esse é o meu ponto de vista, né? E é lógico que a gente tem que também observar o padrão de cada pessoa, né? A gente terminou de falar, o Diogo falou que cada responde de um jeito, né? Total. Então, a gente faz os testes, a educação física, o treinamento de força, ele é muito empírico, né? A gente tem ali vários estudos, só que aquele estudo pode servir para o Thales, mas não serve para o Ítalo. Aí daí no Diogo a gente vai ter que fazer outro tipo de variação para dar certo. Então é testar. Não é só o mecânico também, né? Mecânico. Então assim, então é teste, porque depende de várias coisas, né? Quanto tempo a pessoa dormiu, se está dormindo bem, se está com problema. Você não controla todas as variáveis, não tem jeito. Né? Mas ali onde a gente consegue controlar, eu gosto de trabalhar muito dessa forma, com a sobrecarga mais baixa, com variações, perto de fadiga. Entendi. Sempre desse jeito. E você, Ítalo, na sua opinião, como você responderia essa pergunta aí em relação ao trabalho do glúteo? Então, eu, diferente do Marinho, eu não tenho esse controle de tantas pessoas, então eu particularmente consigo ter mais domínio na hora de fazer, porque o meu treino ali é com um aluno de personal, por exemplo, ou eu fazendo sozinho, enfim, orientando uma prescrição de consultoria. Então, esse meu controle ele é mais fácil. Então, eu consigo fazer alguns implementos de cargas altas para justamente desafiar o aluno. E aí, num treino que eu costumo fazer, eu levo em consideração várias coisas. Por exemplo, para desenvolver o bumbum, que é o que a gente está falando aqui desde o começo, eu predomino alguns exercícios que são muito eficientes. Como a gente já falou aqui, vamos bater na tecla novamente. O agachamento tradicional, um levantamento terra, um leg press e o agachamento búlgaro, né? Que não sei se vocês concordam comigo, mas tem achados que dizem que o agachamento búlgaro é um dos melhores exercícios para o bumbum. Porém, é um exercício que exige uma certa capacidade técnica de se executar. E aí, se eu tenho um aluno totalmente iniciante, como é que eu vou fazer isso com ele? Quem não sabe como é que é o agachamento búlgaro, você bota uma perna na frente e deixa a perna de trás suspensa em alguma caixa e você tem que agachar tocando o joelho de trás ou chegando bem perto disso no chão. Então, é um exercício que causa um certo desequilíbrio muscular e que se você botar uma sobrecarga alta, a pessoa não tiver técnica, pode sobrecarregar a coluna, machucar o joelho e pode desequilibrar e cair, peso bater no pé, enfim. Nas minhas prescrições, eu avalio sempre qual o nível de treinamento do aluno e qual o nível de técnica daquele aluno, porque a técnica precede a carga, sempre. A técnica precede a carga. Você tem que primeiro dominar o seu movimento para você conseguir fazer ele corretamente e automaticamente ter mais resultado, entendeu? Então, para fazer isso,
eu analiso o perfil do aluno. Se o aluno é um aluno avançado, um aluno que tem boa técnica, eu boto treinos com características tensionais e faço sempre a periodização, a gente vai fazendo a mesclagem ali dos estímulos tensionais, metabólicos, enfim. Mas se for um aluno que tem capacidade de treinar tensional, exercícios complexos, eu vou desenvolver o bumbum dele ou dela com um treino tensional junto com o metabólico em exercícios complexos, sim. Show de bola. Para quem não está sabendo o que é metabólico e tensional, basicamente tensional mais carga, menos repetições, metabólico mais repetições e menos carga. Você, Diogão, você acredita que qual é a estratégia melhor? Mais repetições, menos repetições, mais carga, menos carga? Cara, é um conjunto. Eu não consigo fazer só um, só o outro. É o conjunto, Mas é justamente isso. É fazer é tudo periodização, é tudo uma progressão. Você não consegue fazer até a falha com muita sobrecarga porque você é responsável se colocar peso em você, você não está preparado. Então eu começo ali fazendo, realmente trabalhando as variáveis, cadência, volume, amplitude com você, para que você venha falhando. E porque assim, tem duas formas de gerar hipertrofia. Ou eu faço muito próximo da sua falha, ou então chego na sua falha mesmo, ou então eu aumento a carga ali para você conseguir fazer o máximo que você puder ali com a sobrecarga mais elevada. Assim eu vou conseguir gerar mais hipertrofia com você. Beleza? Agora entenda o seguinte, se eu pegar um aluno e fazer apenas um trabalho de falha e o outro fazer apenas um trabalho com muita sobrecarga, o índice de lesão de um para o outro vai ser muito maior com a sobrecarga. Porém, no final, se esse aqui que fez a falha conseguir realmente falhar em todas as séries e descansar naquele tempo ali de 3, no máximo 4 minutos, e esse aqui também fazer o mesmo tempo de descanso e fazer só com a mesma carga, o resultado vai ser muito parecido. Então, assim, até que ponto é válido eu trabalhar com uma pessoa que ela não tem uma estrutura tão boa, com muita sobrecarga, se eu posso trabalhar de uma outra área com mais segurança? Então, é importante você aumentar a carga da pessoa para ela falar, pô, eu estou melhorando, eu estou me desafiando. Mas nem sempre eu preciso trabalhar com uma carga muito elevada. Algumas alunas eu pego pesado. Com outras, eu trabalho outras variáveis, coloco outras formas de realmente de fadigar ela, para que ela realmente sinta aquela musculatura. E outra coisa, sentir dor no bumbum não quer dizer que você está hipertrofiando mais. É a caneleira, com elástico, com isso. Não quer dizer. Você vai sentir uma queimação, uma ardência, uma dor ali tardia, mas não está dizendo que esse bumbum está aumentando. Se fosse assim, todo mundo estivesse fazendo com elástico ou com caneleira, estava andando igual o cadeirudo, com a bunda gigante assim. Ó. Respondendo de forma simples essa pergunta Respondendo de forma simples essa pergunta do Thales, tem estudos, inclusive, que comprovam que você tem hipertrofia de glúteo com 8 a 10 repetições, 8 a 12 repetições, que automaticamente a sobrecarga é maior, chegando próximo à falha, ou chegando à falha. E também tem hipertrofias similares na mesma proporção, com um exercício chegando a 35 repetições máximas. Então, os achados dos estudos foram que você teve o mesmo nível de hipertrofia, tanto em treinos de 8 a 12 repetições até a falha, e até de 25 a 35 repetições até a falha. Claro, uma parada. Seguinte, só falar meu posicionamento agora em relação a isso, tá? Discordando um pouco de vocês, tá? Mas, de uma certa forma, também concordando. Primeiro, que eu concordo com vocês, aqui tá unânime. Segurança. A gente precisa trabalhar com segurança. Ou seja, você pode demitir o seu personal e contrata um segurança que vai dar tudo certo aí com o seu treino. Ninguém vai chegar perto. Tirando as brincadeiras de lado, é o seguinte. Por que eu discordo em um ponto? A musculatura do glúteo tem um potencial em trabalho no alongamento, como todos aqui já falamos. E quando a gente se fala em alongamento, os treinos tensionais que têm a prioridade de enfatizar a fase de alongamento tem um pouco de vantagem nessa questão. Ou seja, Thales, eu prescrevo, eu gosto de prescrever treinos voltados para o glúteo com sobrecargas mais altas para trabalhos de hipertrofia na região do glúteo. Porém, não é todo mundo que consegue fazer. Como assim? Porque existe uma premissa básica. Aí é onde eu concordo com vocês. O que é? Precisa ter uma segurança, precisa ter uma boa mobilidade, precisa ter um bom controle de cadência, precisa passar para o nível avançado. Por quê? Existe 3 níveis de treinamento. O iniciante, o intermediário e o avançado. Como é que eu sei em qual nível eu me encontro? O iniciante não tem vivência motora. Ponto. Não tem vivência nenhuma motora, ele é iniciante. O intermediário, ele tem vivência motora, mas não consegue intensificar o treino com técnica.
Então ele é intermediário. O avançado, ele tem vivência motora, consegue intensificar com técnica e ainda colocar metodologias de intensificação. Então, basicamente é isso. O grande problema é o seguinte, as pessoas que são intermediárias, elas querem treinar o treino de quem é avançado e às vezes não tem a técnica. Então não adianta. Então, Thales, fazer mais repetições nesse caso para as pessoas que têm pouca técnica vai gerar também hipertrofia na região do glúteo? Com toda certeza. Assim como ele acabou, depois eu quero dar uma olhada nesse estudo porque a quantidade de repetições nessa fase metabólica realmente é mais alta do que dos estudos que eu estava acostumando a seguir como premissa. De repente é algo mais novo e eu preciso realmente entender essa quantidade de repetições que está acima daquilo que eu estava prescrevendo. Mas, de qualquer forma, a quantidade de repetições pode ser uma das variáveis para trabalhar a região do glúteo. O problema é, entenda, tem que alongar o glúteo. Como assim? Eu tenho que aumentar o potencial de alongamento no glúteo. Se você vai fazer um afundo, por exemplo, que é um excelente exercício para a região do glúteo, para aumentar o alongamento, coloque um step na perna da frente que você vai aumentar a amplitude. Mas não adianta você fazer esse exercício e na hora de descer, o joelho da perna de trás nem chegar próximo da linha do step. Então é melhor você fazer no chão, porque ainda você não está hábil para fazer esse movimento. Cara, nem tinha separado essa pergunta aqui, mas essa pergunta veio num dos discursos de vocês três e eu quero saber a opinião de vocês três. A diferença de 3 exercícios, tá? Agachamento búlgaro, afundo no solo e afundo com o pé no step da frente. Na sua opinião, Ítalo Orion, qual a diferença desses 3 movimentos? Como é que é? Agachamento normal, pé no chão, os dois? Não, tá vendo? O cara não tava prestando atenção, bicho. Pegou no pulo, hein, papai? Né? O cara tava ali mexendo no WhatsApp, miserável. Os contatinhos. Tava vendo o artigo aqui das 35 repetições. Miserável, velho. O bicho ali no contatinho recebendo. Nossa, sua mulher mandou uma mensagem pra você aí agora, né, Bazão? Ela falou que eu no sofá hoje. Tô chegando. Seguinte, a pergunta é: qual a diferença desses 3 movimentos no trabalho da região do glúteo? Afundo no solo, normal, agachamento búlgaro e o afundo com step no pé na frente. Qual a diferença aí? A angulação do joelho, na minha opinião. O agachamento búlgaro ele tem um potencial de alongamento do glúteo no quadril, muito potencializado. E o agachamento búlgaro ele é um dos exercícios mais eficientes para o desenvolvimento de glúteo. O afundo tradicional com o pé no chão tem a limitação do solo, ou seja, quando seu joelho chega na linha zero, que é o ponto do chão, você não consegue ultrapassar, então tem uma limitação articular para o seu quadril, você não consegue descer tanto e automaticamente não consegue alongar a musculatura do glúteo. E a diferença para o afundo com o pé na frente é na hora da extensão, que você não consegue deixar o joelho totalmente estendido ou bem próximo da fase final, porque quando você fica totalmente ereto com o pé na frente, o seu joelho ainda fica em flexão, embora você tenha mais angulação do quadril. Perfeito. Você tenha mais alongamento na parte do quadril, mas tem menos na anterior de coxa quadríceps, porque o joelho não se estende completamente. Show. A diferença é essa aí. Cara, Diogão, na sua opinião... Tava prestando atenção, viu? Tem algum ponto aí que você discorda, que pode colocar, acrescentar? Cara, o ponto importante que ele falou é justamente a questão de o quanto eu consigo alongar essa musculatura. Quando eu faço um step à frente, eu consigo descer ao máximo e alongar mais. E tem muitas mulheres que sentem mais o quadríceps do que o glúteo. Então, Diogo, mas eu tô pegando mais quadríceps. Eu quero treinar bumbum hoje. Relaxa, vem comigo que eu te ensino aqui. Então, assim, cara, concentra. Qual o movimento que eu quero fazer? Então, pensei no movimento. Agora, qual que é a musculatura que eu quero ativar? Pensa na musculatura, põe a mão no bumbum. Tá sentindo contrair? Beleza. Se você aumenta o nível de consciência, de contração naquela musculatura, você de fato consegue contrair mais. Então também tem essa questão. Estou fazendo ali o afundo normal, no chão, no pé na frente e atrás. Eu devo colocar mais força no pé da frente ou no pé de trás? Qual que eu vou conseguir sentir mais? Faz o teste. Mas eu te falo, se você conseguir jogar o peso ali na perna de trás, estendendo completo, contraindo meio o glúteo, deixando o seu joelho da frente levemente flexionado, você vai sentir mais. Outra coisa, estou fazendo o búlgaro. Quem não sabe o que é o búlgaro, eu vou ficar de costas para um banco, meu pé lá no banco, o pé na frente ali 90 graus, e vou descer o meu joelho de trás ao máximo no solo. Muitas pessoas fazem, levando o seu joelho da frente, fazendo uma progressão do joelho da frente, ali passando a linha do seu pé. Meu joelho dói só de assistir. Eu não acho interessante. Tem gente que faz, porque eu vou sentir mais.
Pelo lado da segurança, não indico. E sente mais mesmo, né? E outra Sente coisa, mais mesmo. E outra coisa, Sente mais a lombar. se eu faço também com o meu joelho, o joelho que está atrás, mais distante do banco, é uma ativação. Agora, se eu desço com o meu joelho bem próximo ao banco, projetando meu corpo para trás, eu consigo ativar mais glúteo, consigo ter maior hipertrofia. Então, são pequenos detalhes ali que vai gerar uma diferença. Então, assim, dentro de cada um deles, faça devagarinho, comece no chão, depois faça o búlgaro também, depois com o tempo, se tiver melhor, já tiver mais fácil, sentir que no chão não está progredindo legal, coloque um step na frente, faça no Smith, depois pegue um halter, faça do lado com halter. Então vá fazendo essa progressão ali que você vai sentir. O princípio da progressão é do básico para o mais complexo, né? Show. E você, Rodrigo? Eu acho que partindo do princípio que você mesmo explicou, né? Que iniciante, intermediário e avançado, se a pessoa for intermediária, ela consegue fazer os 3 exercícios, né? De uma forma boa, não excelente, mas de uma forma boa. E consegue notar essas diferenças que o Diogo e que o Ítalo falou. Ela consegue, cara, tô sobrecarregando demais a minha lombar, cara. Ixi, meu joelho tá projetando. Já para o nível iniciante, eu acho que a gente tem que partir do princípio da prudência, né? O afundo, vamos colocar ela ali no afundo tradicional, né? Porque a diferença mecânica dos 3 exercícios são muito altas, né? Quando você faz o afundo, ele já compromete já o seu equilíbrio, né? Porque você tá assim, uma perna na frente, outra atrás, e muita gente não consegue entender que o afundo, ele precisa estar no ângulo do seu quadril, as pernas, né? Sim. E aí a maioria das pessoas, elas colocam a perna uma na frente da outra. Não sei se vocês já perceberam isso. Aí desequilibra, né? Pega uma linha e pisa na mesma linha, o quadril fica em rotação. Assim. E aí quando você, só abre um pouquinho a perna que você vai ver ela, equilibrei. Então ela já entendeu, né? Já pegou a consciência corporal. E aí o nível avançado, aí eu acho que a gente já consegue brincar mais. Ela já consegue entender a diferença de cada exercício e conhece e entra no suprassumo do treino, que é o nível de consciência corporal mais elevado. Porque aí ela entra naquilo que o Diogo falou. Cara, coloca a mão no glúteo. O que você tá sentindo? Cara, tá contraindo. Pô, então concentra aí e vambora, velho. E aí ele consegue entender. Então acho que a grande diferença tá não no exercício, mas no aluno, né? Você entender ali o aluno ali. É verdade. Eu vou colocar o meu posicionamento, que às vezes pode não ser também tão parecido quanto o de vocês. Mas é importante a gente ter esse ponto de vista diferente para gerar realmente um debate. Deixar rico, né? Enriquecer aí o nosso discurso. Vamos lá. Primeiro vamos para o afundo no solo. O afundo no solo, prioritariamente a perna que trabalha da frente, tá? E ele tem um limite de amplitude, como todos falaram. O joelho que está atrás, que mantém o equilíbrio quando ele toca no chão, ele limita a amplitude do movimento. E no momento que você faz a fase concêntrica, você também limita um pouquinho, tá? Se fizer a execução de maneira adequada, a fase final de contração. Com o afundo no step, você potencializa o alongamento. Porque quem trabalha na perna da frente, se ele está um pouco mais alto, você consegue descer um pouco mais alongando e aumentando o ângulo de alongamento aí da região do glúteo, potencializando o trabalho do glúteo, porque a gente já viu aqui que o glúteo tem um potencial de trabalho no alongamento, ou seja, já é melhor do que o afundo no solo. O agachamento búlgaro, você dificulta a utilização da perna de trás do movimento. Como assim? Quando você faz tanto com afundo com step, quanto afundo no solo, você precisa se concentrar, como o Diogo falou, em ativar a perna da frente. Porém, tenta se concentrar num momento de sofrimento. É muito difícil. E aí a tendência do nosso cérebro é tentar arrumar forças de qualquer lugar que existe para facilitar o movimento e você conseguir terminar o movimento. E aí você acaba ativando a perna de trás. No búlgaro, a grande vantagem, ao meu ver, é que quando você coloca o pé de trás posicionado em algum outro local, principalmente apoiando o dorso do pé, o peito do pé no banco, você dificulta a ação da perna de trás, fortalecendo, ativando ainda mais a perna da frente. E o que o Ítalo falou é o seguinte, você aumenta a amplitude da fase concêntrica. A fase de subir, você aumenta aquele ângulo comparado ao afundo no step. Qual a minha discordância em relação ao posicionamento de vocês? E aí é bacana a gente conversar, de repente vocês me colocam em algum outro posicionamento e pode ser enriquecedor para mim também, porque eu sou totalmente flexível para mudar o meu posicionamento. Por quê? Se o glúteo tem um potencial de trabalho no alongamento
certo? E o agachamento búlgaro, ele aumenta a amplitude na fase concêntrica, talvez o melhor exercício para o glúteo, analisando somente esse ponto, porque tem esse ponto de não ativar a perna de trás, seria o afundo no step, se você controlar a ativação da perna de trás, né? O grande problema é o seguinte, que os estudos hoje, a gente sabe que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso e cauteloso para não ser míope. Por quê? Existem diversas variáveis que podem, inclusive, alterar os resultados dos estudos científicos hoje. Que é a quantidade de sono, que muitas vezes não é avaliado na metodologia do estudo, a alimentação, que não é controlada, o nível hormonal, que não é controlado. Se for mulher, tem que ter análise relacionada à menarca. A menarca não, o ciclo menstrual. Ou seja, tem tantas coisas que podem realmente direcionar um estudo específico para valorizar determinado resultado, que a gente precisa ter uma cautela para direcionar a nossa, mudar a nossa diretriz de trabalho somente por 1, ou por 2, ou por 5 estudos. Então, ao meu ver, o exercício que promove o maior tipo de ativação na região do glúteo é olha só, o afundo no Smith com step na frente, não utilizando a perna de trás no solo para apoiar. Por quê? O afundo no Smith te dá o equilíbrio. Então você pode fazer sem a perna apoiada no chão, a perna de trás. E você coloca o pé em cima do step, você aumenta a amplitude de movimento. Ou seja, você ganha o ponto positivo do agachamento búlgaro, que não ativa a perna da frente, e o ponto positivo de o pé estar em cima do step. A perna de trás. Não, a perna da frente que está em cima do step é do afundo com o step. Sim. Você une os 2 pontos positivos do exercício. Então, para mim, o melhor exercício para trabalhar essa região do glúteo é o afundo no Smith com o step na frente, sem tocar a perna de trás no chão, só toca no final. E se toca só o dorso do pé. Cara, é fantástico. E tenho trabalhado bastante esse tipo de exercício aí com quem tem a vivência motora adequada, quem já está preparado para fazer esse exercício. Mas a grande premissa para escolher melhor os exercícios na hora de prescrever é utilizar o tripé da eficiência, eu diria, né? A segurança, tá? A eficiência do exercício, se ele é realmente eficiente, e o conforto do cliente. Porque tem muita gente que, você vai prescrever o afundo búlgaro e fala, eu odeio esse exercício. E só por odiar, ele já não se preocupa na técnica. E aí tudo vai por água abaixo. O que vocês acham aí desse posicionamento? Não, eu acho válido. E acrescento ainda mais nesse afundo aí com o Smith, você, como não tem a sustentação e a distribuição na força da perna de trás, você aumenta também a ativação de glúteo médio, que é um músculo estabilizador de quadril. E adutor. Ah, caramba, mano. Então a perna da frente, ela realmente ela fadiga muito, e a coxa, o glúteo, enfim, tudo fadiga bastante. Um ponto importante é porque tem vários estudos hoje que apenas avaliam a eficiência do feixo muscular. Então ele coloca um eletrocardiograma lá e eletrodo e cardiograma. É que quando o coração tá muito... Tá ligado? Ele põe um feixo elétrico lá, e se tiver maior ativação é melhor do que o outro. E não é só isso. Não é só ativação. Então, não. assim, tomem muito cuidado, até os professores mesmo que escutam a gente, qual estudo está estudando ali, quais são as variáveis que ele realmente usou como parâmetro para você aplicar ou não isso. Porque tem muitos estudos que vejam que ele vê ali a maior ativação naquele ponto em relação ao outro. É apenas isso. E não uma eficiência total no aluno. Perfeito. Então tem que ter um cuidado gigante. Perfeito. Galera, estamos chegando ao final do nosso podcast. Quando o assunto é bom, Senhora, a gente passa um pouquinho bom, do tempo. Mas antes da gente finalizar, eu preciso agradecer, primeiramente, a nossa equipe técnica que está sempre arrebentando com o material do nosso podcast. Grande Marcos aí, Brenda, muito obrigado por todo o amparo que vocês estão dando pra gente aí em relação à nossa produção do podcast, que não é nada fácil. E segunda coisa que eu quero também deixar aqui, sigam a gente no Spotify, no YouTube e também no nosso Instagram. É TreinoCast, simples e fácil e certeiro. Ítalo Orion, Rodrigo Marinho e Diogão. Fala um pouquinho onde a gente pode encontrar vocês nas redes sociais. Você pode me achar no Instagram como Ítalo Orion. Só botar lá que é muito fácil, tudo junto vai achar. Meu é o Instagram também, personal Rodrigo Marinho. Tranquilo demais. Só bater lá, tamo junto.
Eu tô todas as redes sociais, mas principalmente no Instagram, coloca lá, Diogo Personal, e diferente, galera, Diogo com DH, fechou? E eu estou também no Instagram com um pouco mais de força, Thales Sucesso com 2 L's e entre o Thales e o Sucesso somente um S. É isso aí, gente. Nós somos o Treino Cast. Tamo junto e até a próxima.